Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live de 20. Como já é de costume, você está vendo essa live na gravação, então adianta um pouquinho aí, vou dar uma esperada para o pessoal começar a entrar aqui e a gente iniciar o nosso encontro. Sejam muito bem-vindos, bom dia! Como estamos? Vou achar um pouquinho aqui. Ó, me dá aquele feedback de sempre, está funcionando aí o áudio, tudo certo. Eu acredito que tá, porque enquanto vocês não reclamam, enquanto ninguém começa a reclamar aqui, eu vou entendendo que tá tudo certo, tudo no lugar. Bom dia, meus amores. Semana passada não tivemos live de 20. Eu até liberei, né? Para quem ainda não acompanha, lá no YouTube eu coloco algumas lives, ficam salvas lá, não todas, né? E tem muito conteúdo lá também. Então, semana passada eu falei, galera, vamos maratonar o YouTube. Mas hoje estamos de volta com o nosso encontro. Hoje vai ser um encontro mais técnico, digamos assim, porque a gente vai falar sobre protocolos e coisas que vão organizar, que vão gerenciar melhor o seu negócio, as suas aulas particulares. Então, pega aí. Hoje eu trouxe para vocês dois, três, quatro. Temos 4 protocolos aqui que eu vou compartilhar com vocês para que vocês consigam aplicar, né? São protocolos que eu já tenho aplicados e explicados e com modelos e com réplicas e tudo pronto lá dentro da formação. Então, quem é aluno provavelmente já tem acesso a esse passo a passo. Mas vou compartilhar com vocês hoje como você pode aplicar isso também não sendo aluno. Ui, bati aqui, tá? E aí, vamos lá? Simbora? Vamos começar. Gente, eu tava pensando aqui que essa live é uma live que eu falo assim, pessoal, eu vim do futuro. Vim do futuro pra te dizer que você vai precisar disso. E aí eu fico brincando assim que quando é normal, né? Quando a gente começa assim meio que tateando, né? Descobrindo as coisas, tentando ver se vai dar certo, se não vai, a gente vai meio que sentindo ali o caminho. E é isso que eu vou conversar com vocês hoje, né? Sobre esses protocolos que eu vou explicar para vocês 4, são coisas que lá na frente foi que eu comecei a pensar, eu acho que eu preciso disso aqui, hein? Preciso melhorar isso daqui. Então, por isso que eu brinco, é uma live que eu tô vindo do futuro para te falar que se você estiver começando agora, caso você ainda não seja da formação, você vai precisar disso para que você tenha melhor atendimento dos seus alunos, para que você tenha uma melhor retenção dos seus alunos e que isso, claro, vai impactar até na sua captação de alunos, tá? Amanda, como assim? O que são esses protocolos que você está falando? Do que você está querendo dizer? Isso são formas, é uma estrutura, é um passo a passo para que você tenha o melhor atendimento quando você capta um novo aluno. Então, geralmente, a gente não tem esse passo a passo pensado, essa estrutura. Quando a gente começa, né, é natural, a pessoa manda uma mensagem assim: Oi, me fala mais sobre as suas aulas. E aí a gente quer resolver ali na hora, né? Oi, olha, tem isso, tem esse horário, o preço é esse, tal, tal, tal. A gente resolve ali na hora. O que eu quero que vocês tenham em mente? Que foi isso aqui que virou a minha chavinha com relação à importância de ter esses protocolos, tá? Então, isso aqui é o principal. Você precisa ter um sistema que as coisas funcionem e que você possa replicar isso e que não dependa de você. Pensa assim, hoje depende tudo de você, hoje depende tudo de mim. Então, se eu for fazendo, eu mesma vou sentindo ali o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso, beleza. Mas pode ser que chegue um determinado momento, e se Deus quiser, esse momento vai chegar para todo mundo, em que você vai precisar que outra pessoa faça essas coisas por você. Você vai precisar que outras pessoas acompanhem. Como que vai ser? Como que vai ser? Quando você tiver alguém que te ajuda, cada pessoa vai fazer de um jeito? Cada pessoa vai seguir a cabeça dela e vai fazer do jeito que quiser? Então, quando eu comecei a pensar que a ideia de ter protocolos fixos, a ideia de ter estruturas, a ideia de ter algo replicável, a coisa começou a melhorar muito, porque ajudou na organização. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anote aí é esses são protocolos que são replicáveis, ou seja, caso eu precise que alguém faça por mim, essa pessoa vai ter total condição de fazer, tá? Good morning, Tati. Tati, você trocou seu nome daqui, do usuário? Que eu tô reconhecendo sua foto, mas eu tô achando que o seu nome mudou. Você mudou?
Acho que você mudou várias vezes. Olha, eu sou melhor, gente, de nome do que de rosto, mas eu gravo aqui as fotinhas de vocês. Agora eu fiquei na dúvida. Voltando aqui. Então, gente, quando a gente tem isso, facilita muito, tá? Vou compartilhar com vocês 4. Vamos lá. O primeiro deles é o protocolo de apresentação das suas aulas. Vou entrar brevemente na explicação como é que chama? Aula experimental ou não aula experimental, né? Se você aplica a aula experimental, isso é uma forma de ter um atendimento quando alguém pede informação sobre as suas aulas. Beleza. Só que, concorda comigo que a aula experimental, se você trabalha com seu nome, com a sua marca, só você pode dar? Só você pode fazer? Então já não entraria aqui, porque isso não é replicável. E eu nem recomendo que vocês façam aula experimental. A gente já falou sobre isso lá no Velho Testamento, né? Todo mundo já está na mesma página sobre isso. Mas vamos supor que isso faz parte do seu atendimento, aula experimental. Então, você precisa ter alguma coisa, alguém que vai fazer isso para você depois, não tem como replicar isso. O que é que eu fiz, né? Eu comecei também com essa mentalidade de aula experimental, fiquei lá dando aula experimental, até que um belo dia a voz do anjo sussurrou no meu ouvido e eu parei de fazer isso. Mas o que foi que eu coloquei no lugar? A proposta comercial. E aí você pode chamar do que for, proposta comercial, apresentação das suas aulas, enfim, amostra, não sei. Você chama do nome que você tiver. Só que isso é um documento que você vai enviar para a pessoa que tem interesse por suas aulas. Isso não depende de você. Esse documento é um documento pensado para ser persuasivo. Então, só para vocês terem noção, né? Nessa proposta, nesse documento que você pode fazer em formato de apresentação, você pode fazer em formato de documento mesmo ali, folha 4, como você quiser. Mas tem elementos que precisam estar ali. Então, o seu preço vai estar ali, lá no final. Vai ter uma apresentação sua ali. Vai ter depoimentos de alunos seus nesse documento. Vai ter frases e coisas que a pessoa sinta que essa aula é para ela. Então, por exemplo, se você já tem um método, se você já trabalha com algo que diferencia o seu trabalho, você vai ter uma seção ali naquele documento para você dizer, olha, o atendimento com os meus alunos, eu sigo o método A, B e C. Nesse método, as minhas aulas são assim, assim, assado. Então, entenda que são coisas que você daria essa satisfação ali ao vivo, digamos assim, né, para a pessoa na aula experimental ou na reunião. Gente, isso é exaustivo, tá? Eu falo isso porque eu fiquei muito exausta. A gente sabe, e a gente conversou, tem alguém aqui que estava no Matricule Todo Dia, a imersão que a gente fez, sexta-feira passada, a gente falou sobre isso, né? A porcentagem de curiosos para a porcentagem de pessoas que de fato fecham as aulas. Isso é número, isso é estatística. Estatística. Não é simplesmente o que eu quero. O que eu quero, gente, o que eu queria tanta coisa que eu não tenho, né? Então, assim, quando a gente entende que muita gente vai ter curiosidade, muita gente vai perguntar, mas desse muita gente, uma quantidade muito menor vai fechar, aí a gente começa a entender que não é sustentável eu ficar explicando. O áudio tá baixo, gente? Fala aí pra mim. Se estiver baixo, vocês me falam que eu tiro o microfone e coloco aqui o negocinho aí. Fala aí pra mim. Se tá pra todo mundo ou se é só pra Cida. Porque se tiver só pra Cida, aí alguma coisa é no seu celular, Cida. Pra mim tá ótimo. Ó, pode ser que esteja aí no seu celular. Cida. Beijo, Cida. Gente, Cida, desde que eu tinha perfil de teacher, que eu já seguia a Cida. Eu lembro claramente, maravilhosa. Ó, deixa eu continuar. E aí, não tem como você ficar apresentando para todo mundo e tal, como que são as suas aulas. Então, quando eu fiz assim, quer saber? Cansei, vou explicar, vou jogar tudo aqui no papel. Quando alguém me perguntar informação sobre as aulas, eu digo, tome. Então, no começo foi meio assim. Só que aí depois, isso foi, tanto é que lá na formação eu brinco, que praticamente todo ano tem uma atualização. Quem é aluno aqui vai confirmar. Tem uma atualização da proposta comercial, porque todo ano eu mexo, todo ano eu altero, às vezes ela tá maior, às vezes a gente tem uma versão mais curta, porque a gente começa a perceber que as pessoas querem ir direto ao ponto, que é o preço, né? Mas ainda assim, eu não vou só enviar o preço, eu preciso construir o valor das minhas aulas até chegar no preço, enfim. Então, esse primeiro protocolo é o primeiro documento que você vai ter ali. Quando a pessoa chegar pedindo informação sobre as suas aulas, você vai enviar esse documento. E aí ali vão ter todas as informações que a pessoa precisa saber
para entender como é que você trabalha e para depois confirmar se ela vai querer ou se não vai querer. Amanda, eu mandei minha proposta, várias pessoas não respondem. Acabei de falar, isso é normal, né? Estatística. Mas assim, é importante que você, quanto mais pessoas tiverem acesso à sua proposta, isso é uma coisa que eu. Gente, a sua missão de vida, a gente falou sobre isso lá no Matricule Todo Dia. A sua missão de vida é você, durante a sua semana, ter uma meta de quantidade de pessoas que vão receber a sua proposta, tá? Por quê? Porque são os números. Quanto mais pessoas têm acesso à apresentação das suas aulas, mais pessoas podem fechar. Então, se você envia uma proposta por semana, 2 propostas por semana, aí depois, mas ninguém fechou, ninguém sabe, né? Então, assim, coloca como meta, olha, essa semana eu vou chegar em 10 pessoas. Então, como? Não sei. Eu vou pedir para alguém me indicar, eu vou falar aqui no meu perfil, eu vou entrar em contato com pessoas que eu conheço, não sei. Mas coloca como essa meta, sabe? Voltando. Então, esse é o primeiro protocolo. É o protocolo de proposta comercial. É o protocolo de apresentação das suas aulas. É o protocolo em que as pessoas têm acesso a como você trabalha. Isso já tem que estar pronto. Isso não é para você, toda vez que alguém mandar mensagem, você começar uma conversa ali do zero. Eu vou te explicar como é que são minhas aulas, blá, 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 blá. Gente, isso já é para estar pronto, tá? E aí você tem esse documento, a pessoa recebe, lê, fica feliz, contente, vida que segue, todo mundo tá feliz. O segundo protocolo é o protocolo de recebimento desse aluno. Assim que a gente começou a formação, eu sempre dou nome, né, a esses protocolos. Antes ele chamava PEC, que é Proposta, Entrevista e Contrato. Era o nome que tinha. Inclusive, eu acho que lá dentro da formação ainda tem o documento do PEC, eu deixei lá porque ele é útil, mas não é necessariamente que a gente segue. Como assim? O que é isso? PEC, o P, né? PEC. Envia a proposta, depois que a pessoa quer fazer as aulas, eu fazia a entrevista inicial, que aí eu só fazia entrevista, eu só fazia esse contato, eu só fazia essa reunião ao vivo quando a pessoa já sabia o preço, já sabia tudo, ela já queria começar as aulas, aí eu fazia essa reunião para entender, para aprofundar, para conhecer. Aí eu fazia, mas eu não ficava fazendo com quem ainda não sabia, porque para mim isso ficou muito desgastante. Tinha dia que eu tinha várias reuniões e não fechava todo mundo, eu ficava cansada, sabe? Você fica ali, ficou muito cansativo. Então por isso que eu troquei. Aí eu fazia proposta, entrevista e contrato. Essa foi a nossa primeira versão. Aí o tempo passou. O que foi que aconteceu? A gente também tirou praticamente, né, o ponto da entrevista. Por quê? Porque, novamente, que foi que eu falei logo no começo aqui da nossa live. Se você chegou depois, chegou muita gente depois, eu vou reforçar. Esses protocolos, eles precisam ser coisas replicáveis. Que caso você sonhe, amiga, sonhe junto comigo. Um dia você vai ter alguém trabalhando para você. Um dia você vai ter alguém fazendo isso por você. Então, essa pessoa precisa ter condição de fazer sem depender de você, tá? Então, essa é a ideia principal desses protocolos. E aí, o que acontece? Chegava na entrevista inicial, é legal? O aluno já vai fechar, ele já sabe, perfeito. Só que o que acontece? Reunião. Depende de você. E aí, o que a gente sentiu? O que a gente fazia? O que eu ensinava, né, que fosse feito na entrevista inicial? Essa entrevista era uma entrevista para você traçar o perfil do aluno. Então, você ia fazer perguntas, você ia entender o cenário dele, você ia entender se ele já estudou, se ele não estudou, você ia tentar ali entender se ele tem algum trauma, né, com relação ao idioma. Você ia investigar. Essa é a ideia principal da entrevista. Por quê? Porque com as informações que eu investiguei, eu teria condições de preparar uma aula de fato personalizada. Então, estranho muito pessoas que vendem aulas personalizadas e não têm esse momento, né? Não tem, simplesmente, olha, posso começar as aulas? Pode. Quando? Semana que vem, beleza, terça-feira a gente começa. Começou. E eu vou conhecendo o aluno ali, ó. O carro tá andando, eu tô trocando a roda, né? Eu vou conhecendo o aluno assim. E não funciona, porque você não consegue fazer algo de fato alinhado para ele. E aí a gente fazia essa entrevista. E depois da entrevista tinha o C, que era o contrato, né? Que tem que ter. Se passa por esse momento, o aluno confirma, faz a assinatura do contrato. Retiramos a entrevista inicial. Por quê? Justamente por isso que eu expliquei, né? Demandava esse tempo de atenção. E aí eu fiquei pensando cá com meus botões. O que é que poderia substituir isso? Porque eu ainda preciso investigar, eu ainda preciso desses dados, eu ainda preciso dessa informação. E aí nasceu o formulário de onboarding, que é o que a gente usa hoje, né? Esse formulário de onboarding é um formulário extenso, tá? É um formulário extenso. É um formulário que eu envio para a pessoa e eu deixo ela bem ciente que vai demorar para ela responder. E aí, eu já tive os dois cenários, né? Tanto pessoas que disseram, meus alunos reclamaram e não quiseram preencher. E eu já tive pessoas que, meu aluno preencheu e amou.
porque ele sentiu que de fato ele estava sendo visto. Qual que é o segredo do formulário de onboarding, gente? É como você passa a importância disso. Porque se você passar somente como se fosse uma ficha de informações, me passa aí teu nome, teu e-mail, teu endereço, teu telefone, essas coisas burocráticas, a pessoa acha que, beleza, se eu fizer é ótimo, também se eu não fizer, não vai fazer diferença nenhuma. Quando você envia esse formulário e fica muito claro para a pessoa que depende disso o funcionamento da aula dela, que depende disso até o resultado dela, ela faz. Ela faz. Então, quando eu envio, né, esse formulário de onboarding para os alunos, que é um formulário, o que, que tem nesse formulário, né? Alunos da formação estão cansados de saber. Mas nesse formulário você vai ter ali as informações da pessoa, né? Conhecer informações pessoais, né? Nome, e-mail, essa coisa burocrática que a gente precisa para colocar no contrato quando a gente for fazer. Mas aí tem uma parte do formulário que é estilo de aprendizagem. Então a gente faz o teste do Alonso, né? Que é o estilo que a gente usa, o protocolo que a gente usa. Tem a parte do estilo de aprendizagem para a gente entender como que esse aluno tem preferências de aprendizado. Tem a parte do nivelamento. Gente, o nivelamento é feito dentro do formulário. Vocês já sabem, quem é aluno sabe. Então, lá no final do formulário, tem uma parte de nivelamento. Como assim, Amanda? O nivelamento escrito e o nivelamento oral. Eu não faço nivelamento oral ao vivo ali com o aluno. Poderia fazer? Poderia. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Já fiz isso inúmeras vezes. Hoje em dia não faço mais. Hoje em dia ele faz dentro do formulário. Amanda, não entendo como eu poderia fazer isso. A gente usa o Small Talk to Me, né? Para quem não conhece, que é uma plataforma gratuita, que ela faz o nivelamento oral do aluno e a gente recebe o áudio do que o aluno falou e a gente recebe um relatório escrito ali, que a plataforma gera, com todos os detalhes do que o aluno melhorou. Gente, tem uma coisa nesse formulário que eu amo, que é o pace, né? Ele pega o ritmo de fala do aluno. E de acordo com o ritmo de fala, ele vê a fluência. Então, aquela pessoa que ou que fala muito assim, e aquela pessoa que já conecta e já fala mais rápido, ele coloca isso no formulário também. E aí, eu amo esse material, e o primeiro uso é gratuito, você só vai precisar de um mesmo, né? Porque com cada aluno é um só. Então, a gente usa isso até hoje. Isso está lá no formulário de onboarding. Então, o aluno faz um nivelamento só, ele pega o relatório e inclui lá dentro do formulário. Ele faz a parte escrita só, porque eu coloco lá o site, né, do IFSET, ele faz o nivelamento lá, pega o resultado e coloca dentro. Ele coloca tudo dentro do formulário. Aquilo ali vira, minha gente, uma caixinha preciosa com todas as informações que eu preciso dessa pessoa, né? E fica ali. Então, até hoje em dia, né? Hoje em dia isso tá melhor ainda, porque quando a gente começou a fazer quando a gente começou a fazer isso, não existia um negocinho chamado ChatGPT, não existia, porque a gente já faz isso, ó, já faz tempo que a gente está fazendo isso e não existia ChatGPT. Então, precisava do humano, né? Ir ali e analisar aqueles dados. São dados gerados sobre o aluno. Hoje em dia, pega esse formulário, pega os resultados, o nivelamento, o estilo de aprendizagem, preferências do aluno. Aí ali a gente também faz perguntas sobre objetivo, o que a pessoa quer alcançar, o que ela prefere em aula. A gente pega tudo isso, essas perguntas estão lá dentro do formulário. A gente pega todos esses dados, joga dentro do ChatGPT e ele traça o perfil do aluno. Aí você me fala, Amanda, eu tenho muita dificuldade de fazer aula personalizada, porque você não tem dados que te permitem personalizar da melhor forma possível. Então, hoje em dia, quando eu pego esses dados, jogo lá dentro, né, e ele me gera o perfil do aluno, e eu lá dentro também faço a minha aula, né, que a gente usa a ferramenta de preparação de aula, o robozinho que eu criei para os alunos, a aula vem toda encaixada. A aula vem toda encaixada. Faça uma aula para o aluno Joãozinho. Aqui está o perfil dele. O objetivo da aula é esse. A aula vem toda encaixada. Por quê? Dados. Ele tem tantos dados sobre aquele aluno que ele não começa a fazer uma aula louca, aleatória. Nossa, nada a ver. Ele traz um negocinho, ó, amarrado para aquele aluno. Entendeu? E é dessa forma que a gente trabalha lá. Então, isso é um protocolo que eu ensino para os meus alunos na formação. Então, eles quebram o tempo que eles. Gente, eu perdi muito tempo.
Eu perdi muito tempo. E eu criei a formação para que outros professores não precisem ficar perdendo tempo que eu perdi. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês, eu fazia na mão, eu fazia na unha. E aí depois foi que virou algo organizado que os professores da formação têm acesso. Então, esse é o nosso formulário de onboarding, tá? A gente já falou do primeiro, que é a proposta comercial, em que você apresenta o seu trabalho. E o segundo é esse formulário de onboarding, em que o aluno chegou e falou: Ah, Amanda, gostei, quero começar as aulas. Ah, que bom, fulano, estou muito feliz. Você vai começar as aulas. E aí você vai explicar para ele: Olha, eu vou te enviar agora o documento mais importante da nossa parceria. O que eu vou te enviar agora vai ser o divisor de águas. Vai ser algo que vai definir se você vai ter resultado ou não no final. Vai ser algo que vai definir se a gente vai estar realmente caminhando para algum lugar ou se a gente vai estar perdendo tempo aqui. Vai ser algo que vai fazer o dinheiro que você está investindo nas minhas aulas valer a pena. Tu preencheria? Se eu te falasse isso? Tu preencheria o formulário? Eles preenchem com afinco. E eu falo assim, olha, sem pressa, fica tranquilo. Eu envio o formulário e falo, ó, tem a semana todinha aí para você preencher esse negócio. Vai com calma, vai tranquilo. Eles preenchem com afinco. Por quê? Porque eles têm essa clareza da importância daquilo ali. Né? Agora, se você faz, ó, vou te enviar um formulário que vai ser muito importante para fazer suas aulas. Ui, gente, eu tô batendo direto aqui na mesa. Eu vou te enviar um formulário que vai ser muito importante que você preencha, tá? E você não dá importância àquilo, quando a pessoa abre, que ela vê aquele monte de pergunta, ela faz, ai, que preguiça. Nossa, pra que eu preciso responder isso? Ela não entende a profundidade daquilo ali, tá? Então, essa é o nosso segundo protocolo. O terceiro é o protocolo de manter alunos, tá? E, novamente, o formulário de onboarding, ele é replicável. Tanto é que todos os professores da formação replicam o meu formulário, o formulário que eu criei. Todos vocês replicam isso, né? E aí, quando a gente tem essa estrutura, a gente ganha tempo e a gente consegue outra pessoa fazer isso também, tá? Vamos lá. Ana Cecília, tava faltando essa conversa, os alunos estão demorando para responder. Tudo é comunicação, gente, tudo é o poder da palavra. Essas aulas geradas pelos robôs ChatGPT têm alto nível? São robóticas? Essa aula fica dentro de uma sequência progressiva para o aluno? Fica. Gente, tem gente da formação aqui que já usou a minha IA, a IA que eu fiz para vocês, o robozinho dentro do chat que eu fiz para vocês de preparação de aula? Fala aqui, se vocês tiverem. É muito bom, porque é isso que eu falei. Eu ensino como você colocar esses dados lá dentro. Então, a aula fica muito boa. Eu tenho vídeo aqui nos meus Reels, se vocês quiserem. Acho que tem mais de um vídeo aqui, em que eu mostro, né? Eu boto lá um tema e aí atrás a aula completa e tal. Aqui, ó, as alunas da formação. Sâmia, Ana Paula, fica muito organizado, fica muito bem feito. Então, assim, esse quesito, ai, que dificuldade de personalizar as aulas do meu aluno. Acabou. Não tem essa dificuldade mais de personalizar as aulas. Porque as aulas ficam muito personalizadas por conta dos dados que a gente colheu desse aluno. A aula fica muito personalizada e fica muito boa, né? E aí, quando você vai fazendo a sequência com o aluno, sempre usando aquilo ali, ele vai entendendo o que o aluno já aprendeu, o que o aluno não aprendeu. Esse robozinho tá maravilhoso, deu maior trabalho para fazer, mas hoje replicável, os alunos da formação têm acesso. Agora vamos falar sobre manter esses alunos, tá? Os formatos de avaliação. Primeiro, a gente falou sobre receber a pessoa que pediu informação sobre as suas aulas, a proposta. Depois a gente falou sobre esse processo de, após a pessoa confirmar que quer as aulas, você fazer um onboarding com essa pessoa. E agora a gente tem os formatos de avaliação. Dentro do formato de avaliação, existem várias possibilidades, tá? Flávia falando aqui, eu uso, é bem customizável. Eu tô sempre trocando ideias com o IA e fica do jeitinho que a gente precisa. Professora de francês. Lúcia, aqui embaixo, professora de espanhol, né? Tá aqui falando. A aula tem toda a direção com tarefas na sequência para os alunos estudarem. Gente, não é porque fui eu que fiz, não, minha gente, mas eu não faço coisa marromeno. Eu não faço coisa marromeno. Quando eu faço, é para o negócio ficar bom. Aluno da formação tá aqui, todo mundo comprovando, todas são alunas. E aí, a gente vai falar com relação à avaliação. A avaliação, ela é algo que tem várias possibilidades, tá? E não existe somente um formato que você vai usar sempre com aquele aluno. Tem
até uma pergunta que eu coloco lá no formulário de onboarding, que é perguntando ao aluno como ele prefere ser avaliado. Eu coloco essa pergunta lá. Vou obedecer cegamente? Não necessariamente. Mas eu gosto de saber, né? E aí eu pergunto ao aluno, olha, como que você prefere? Você prefere não ser avaliado e somente receber um relatório? Não ser avaliado assim, né? Não fazer uma provinha, né? Não fazer um testezinho e tal. E só receber um relatório com a sua evolução. Você prefere fazer uma provinha? Porque tem aluno que gosta, né? Quer fazer um testezinho e tal. Como que você prefere? Eu coloco lá as opções, né? E aí e também coloco assim, olha, tanto faz. A professora que decide. E aí, a maioria dos alunos dizem que para eles tanto faz. Mas tem gente que tem uma preferência. E é bom você saber caso essa pessoa tenha essa preferência. Mas a avaliação, ela tem formatos diferentes porque ela é feita em momentos diferentes. Eu gosto de fazer avaliação periódica. Eu gero relatório, né, para os alunos. E nesse relatório a gente também já fez live sobre esse relatório, né? Acho que deve ter vídeo sobre ele aqui também. Nesse relatório, eu coloco a percepção de evolução. Por quê? Gente, esse aqui é o protocolo de manter alunos. Manter. Às vezes a gente capta, mas a gente não mantém, né? E a gente já falou que a maior força para você manter o aluno nas aulas é a percepção de evolução, né? A gente consegue se agarrar mais quando a gente sente que aquilo ali está fazendo efeito. E a gente geralmente desiste com mais facilidade, né? A gente enfraquece rapidamente quando a gente acha que a gente está perdendo tempo, quando a gente acha que a gente não está indo para lugar nenhum. E é o que acontece quando o professor não faz avaliação, tá? Ah, vou fazer uma avaliação. O aluno fechou um pacote de 6 meses, vamos supor. Eu vou fazer uma avaliação com 3 meses e depois uma no final, né? Aquele pensamento bem escola, né? Uma no meio e uma no final e tal. Eu recomendo que a cada 4 ou 5 aulas, que é o que eu gosto de fazer, depende de quantidade de aulas que o aluno contratou, mas geralmente a cada 4 ou 5 aulas eu faço um relatório, tá? E aí, essa questão da avaliação vai depender. Aí você pode fazer, a gente faz o showtime. O showtime não precisa fazer todo mês, não precisa fazer assim a cada 5 aulas. Você pode fazer metade e no final do contrato, não tem problema. Mas é importante que nessa jornada, a cada mês, a cada, sei lá, 40 dias, você define. E depende também de quantidade de aulas que esse aluno tem com você. Você tenha algo que você mostre para essa pessoa. Olha, fulano, isso aqui é o tanto que você já aprendeu. Tá vendo? Porque muitas vezes o aluno não tem essa percepção. Não tem essa percepção. Então, ele acha que, ai, será que eu tô aprendendo alguma coisa mesmo? Será que eu tô evoluindo alguma coisa mesmo? Por isso que é importante, quando a aula estiver acontecendo, vai anotando uma coisinha ou outra, né? Uma coisinha, nossa, ele falou essa frase aqui correta. Anota ali. A frase que ele falou correto. Deixa lá anotado. Ah, ele pronunciou alguma coisa que a pronúncia ficou boa. Você põe lá. Essa pronúncia ficou boa. Você precisa trazer isso para o aluno para ele visualizar, né? E aí, quando você gera esse relatório, você fala para ele, olha, fulano, você antes tinha essa dificuldade, mas nesse segundo ciclo agora, eu percebi que você falou essa frase corretamente. A sua pronúncia melhorou aqui. E às vezes o aluno fica, nossa, eu nem sabia. Arrasei, que bom, né? Então você faz com que o aluno tenha essa percepção de evolução. E isso mantém, né? Isso traz a força para que a pessoa continue ali naquele lugar, tá? Então, esse é o protocolo de avaliação. Novamente, não é necessariamente algo que depende de você. Pode ser algo que, se você tiver alguém trabalhando para você, e vai chegar esse momento, tá? Profetiza aí, amiga, vai dar tudo certo, vai chegar. E aí você vai ter essa organização e você vai dizer, ó, fulano de tal, já teve 4 aulas, envia para ela o relatório, ou se não envia para essa pessoa a evolução dela, né? Novamente, usando inteligência artificial hoje em dia fica muito melhor, porque tudo isso que a gente está falando são dados, né? Dados, o quanto a pessoa evoluiu e tal. E imagina que você tem ali no seu chat uma conversa sobre cada aluno, que é o que eu faço. Sempre que eu vou falar sobre um determinado aluno, é sempre dentro daquela mesma conversa ali, sempre dentro daquele mesmo lugar. Então, ele está coletando ali informações sobre esse aluno, ele está guardando, ele está guardando, ele está guardando. Imagina que depois você chega para ele, você traz a sua percepção em aula, todo o processo, e aí você chega para o chat e você fala, ó, fulano, fulano, o chat. Oi, chat. Eu chamo o meu de Gepetinho. Vocês têm um apelido pro GPT de vocês? O meu é o Gepetinho. Quando eu tô brava com ele é só GPT. Mas aí quando ele tá fazendo do jeitinho que eu quero, obrigada, Gepetinho. Tem que tratar ele bem, tá, gente? Vocês sabem, né?
A revolução dos robôs no futuro, eles vão lembrar disso. Voltando. E aí, eu chego para ele e falo, olha, gera para mim, qual que é a sua percepção de evolução dessa pessoa? Maia, Dorothy, vocês estão pior que eu. Tem nomes de amigas, né? A gente fica próximo, assim, a secretária. Julie, nossa, adorei. Vira realmente um funcionário, né? É o melhor funcionário de todos e o mais barato. Então é muito bom. Chamem eles, dá um nomezinho, porque fica mais próximo, né? A gente se relaciona melhor com a pessoa. Então, esse relatório você gera ali e outra pessoa pode gerar para você. E aí você fala, ó, tá na hora de gerar o relatório de fulano, tá na hora de gerar o relatório de fulano. Gente, esse aluno que ele tem todo esse processo, uma coisa que eu já ouvi muitas vezes na formação, muitas vezes, é as pessoas me dizendo assim, olha, eu fui fazer uma reunião com alguém e a pessoa elogiou a minha organização. A pessoa falou assim, nossa, eu nunca tive aula com alguém que tinha esse documento. Eu nunca tive aula com alguém que tinha essa organização. Eu nunca tive aula com alguém que me enviava esse relatório. Então, o aluno ele tem uma percepção clara de que existe profissionalismo ali, né? Que aquilo ali não é um marromeno para você, tô aqui com tempo livre. Não. Então, ele entende que tem um profissionalismo, que tem um processo, que tem algo acontecendo ali. E ele respeita muito, né, esse tipo de coisa. Então, muitos professores fazem, eu enviei a proposta, ou se não, eu enviei o formulário de onboard e o aluno disse, gostei, porque de fato eu estou sentindo que eu estou sendo ouvido, eu estou de fato sentindo que vai ser personalizado, e isso muda muita coisa, tá? E por último é o encerramento. Que documentos eu posso fazer quando encerra o contrato de algum aluno, né? Vamos supor que encerrou o período, encerrou a parceria, o aluno vai sair por qualquer motivo que seja. Uma coisa que me perguntam muito é com relação a certificado, né? Amanda, eu posso emitir certificado para os meus alunos? Pode. Certificado não é diploma, né? Diploma é uma coisa universitária, que depende ali de órgãos, reguladores e tal. Mas certificado, ele é como se fosse um atestado, né? Você como pessoa física, e você pode até fazer isso com o seu CPF como pessoa física, você não precisa que o aluno tenha nenhum tipo de chancela para isso, que você tenha nenhum tipo de chancela para isso. Você pode simplesmente emitir é como se fosse um atestado, em que você faz ali um documento, tem modelo disso também, em que você diz depende do que ele precisa, mas geralmente a gente coloca o nome da pessoa e quanto tempo de aula ela teve. Muitas vezes os alunos querem isso. E dependendo do aluno, ele quer também o nível. Então, por exemplo, certifica que fulaninho da Silva tal, de tal CPF, estudou 50 horas de aulas comigo e alcançou o nível B2, sabe? E aí você põe lá o certificado e você assina no final. Professora, tal, 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 tal. Então, isso é aceito, em algumas situações é muito aceito, tanto é que os alunos pedem isso. Às vezes em trabalho, na empresa que eles trabalham, às vezes a empresa pede só esse certificado, só algo ali que ateste, né? É legal que você faça isso. Agora você também pode perguntar ao aluno, você quer, você não quer? Porque tem aluno que tá nem aí, né? Para ele não precisa. Mas tem aluno que ele vai gostar, ele vai dizer, nossa, eu quero, né? Eita, até me lembrei agora que uma pessoa me pediu certificado, veio na mente agora. Uma pessoa me pediu certificado e eu não fiz. Será que ela tá aqui? A Júlia? Ela me pediu certificado e eu esqueci. Acabei de lembrar. Vou até colocar aqui para anotar para não esquecer. Então, gente, quando a gente fala de certificado, a gente precisa entender que ali é uma forma de você atestar que aquela pessoa passou aquele tempo com você e ela alcançou aquele determinado resultado, tá? Então não é nada assim, mas será que eu preciso? Gente, já me perguntaram assim, se é Júlia certificado. Vocês me perdoam que eu tenho que escrever isso aqui agora, porque senão eu vou esquecer de novo. Gente, eu tenho TDAH, vocês sabem, né? Júlia certificado em enviar. Pronto, não vou esquecer mais. Ai, ai. E aí, a Ana Paula colocou aqui uma coisa legal, né? No verso eu coloco as habilidades do nível em questão, o que o aluno é capaz de fazer. Isso também é legal. Já vi muitas pessoas fazendo isso, né? Você colocar, agora fulano é capaz de, né? Vamos supor que ele é nível B2, mas a pessoa vai dizer, tá, o que é isso? O que é B2, né? Aí você vai dizer, agora fulano é capaz de fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então, às vezes o lugar que pediu o certificado gosta, né? Vai dizer, fulano estudou com essa professora, tá aqui o CPF dela, tá aqui a assinatura dela e tal. Já me perguntaram se tinha
tinha que levar se tinha que certificado aonde? No cartório. Já recebi tantas vezes essa pergunta. Tantas vezes já me perguntaram, Amanda, eu tenho que levar o certificado pro cartório? Cartório, gente, pra que isso? Não precisa, não precisa, né? A não ser que seja algum caso que peçam isso, mas eu nunca vi isso, tá? Então, para finalizar, o último protocolo que você precisa ter é esse protocolo de encerramento. Esse protocolo pode ser com um atestado, com um certificado, com algum documento que comprove o tempo que o aluno passou com você e aquilo que ele alcançou, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês, todos os modelos, todas as aulas sobre, enfim, bem mais aprofundado, tudo isso, a gente tem lá dentro da formação. Lembro que a formação está com vagas abertas, tá? Acho que até segunda-feira, vou ver. Então, aproveitem, caso você ainda não seja da FPI, aproveita a oportunidade. Ontem liberei uma oportunidade bem rara, depois vê lá nos meus stories, para que você faça para que você faça parte. Então, enfim, vai ser uma oportunidade incrível de você ter todo o aprofundamento sobre tudo isso, e isso é só um dos pilares, né? Além do pilar pedagógico, que é o pilar que eu mais falo, é o maior de todos, que é o pilar de métodos, preparação de aula, entender o aluno, enfim, é o pilar pedagógico. E também temos o pilar de posicionamento, marketing, enfim, tudo isso lá dentro da formação. Então, espero que você tenha clareza hoje, com esse encontro, que você precisa ter elementos que vão profissionalizar o seu negócio e que vão te fazer ganhar tempo. Porque se você já tem tudo isso organizado, se você já tem tudo isso estruturado, se você já tem tudo isso replicável, é algo que cada vez que chega alguém novo, você só faz, né, seguir adiante, seguir adiante. Não é algo que você tem que ficar toda hora criando do zero. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Para que lado eu vou e tal. Você já tem tudo e novamente, o aluno sente, né? O aluno valoriza. O aluno percebe que você é diferente daquele fulaninho que ele fez aula há um tempo atrás, que tudo era, né, a coisa ali, você sentia que a coisa estava sendo inventada ali no meio do caminho, na hora, tá? Então, muito obrigada. Estende o prazo mais um pouco para eu virar aluno da FPI. Como, gente? Estender mais para onde? Colegas, entrem para a FPI. As alunas estão falando aqui. Como que funciona? Como que funciona o quê? A formação? Vou te direcionar para um conteúdo que tem lá no. Assim que você entra no meu perfil, tem o site. Então, se você clicar ali no link que está na minha bio, é o site da formação. Você vai ter acesso a tudo, né? Que explica até um vídeo explicando como que é a formação. E também tem no meu. Assim que você vê no meu feed, o que está pinado lá, tem uma explicação sobre o que é a formação, enfim, a oportunidade. Tá bom? Por hoje é isso, a nossa live de 20. Espero que tenha sido novamente, mas eu tô muito feliz, né, com a participação de vocês. Muita gente aqui hoje. Eu fico muito feliz, nosso encontro semanal, e vocês estão firme e forte aqui, sempre comparecendo. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, mais uma vez, às 11 da manhã. Caso você não faça parte ainda do nosso grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp, que é o grupo da Live de 20, em que esse grupo é só um lembrete, né? Eu chego nesse grupo e falo qual que vai ser o tema da live, e quando a live está ao vivo, a gente bota um lembrete lá, estamos ao vivo e tal. E também coloco lá quando a gravação da live. Se você quiser fazer parte desse grupo, só é comentar aqui live de 20. É 20 o número mesmo, tá? Ou me enviar pelo direct, live de 20. E aí você vai receber o link para você entrar no nosso grupo e ter acesso às lives quando a gente tiver encontro. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Ui!